Bem-vindo de volta ao programa. Estamos novamente com o Coronel Douglas McGregor, veterano de combate, autor de vários livros sobre estratégia militar e ex-assessor sênior do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Muito obrigado por voltar ao programa. Bem, obrigado. Eu realmente aprecio isso. Então, quando Trump, depois de passar sua campanha falando sobre a tolice de expandir a OTAN, em fevereiro nós soubemos que não deveria haver OTAN, nem garantias de segurança, e que a Ucrânia teria que aceitar concessões territoriais. Depois, ele voltou atrás e defendeu um cessar-fogo incondicional. Ele quis dizer que Putin se encontraria no Alasca. De repente, ele reconhece que um cessar-fogo não é paz, afinal, e quer abordar as causas subjacentes, como havia mencionado durante sua campanha. Agora estamos novamente falando de um cessar-fogo e parece que não haverá reunião em Budapeste. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Isso está começando a parecer menos um xadrez em 4D e mais um reality show ridículo em que todos são mantidos em suspense o tempo todo. Como você faz sentido disso? Bem, claramente ele não é o presidente da paz. É o presidente da confusão perpétua. Ele tende a oscilar entre dois extremos em todos os assuntos. Então é muito difícil acompanhá-lo, como você já apontou, com todas as contradições. Mas neste momento, acho que precisamos reconhecer que ele certamente não está mais interessado em encerrar o conflito na Ucrânia. Pelo contrário, ele se afastou disso e tomou algumas decisões bastante enérgicas. Sabemos que um cessar-fogo é exatamente isso, um cessar-fogo. É temporário. Agora, é possível ter armistícios temporários que durem 20 ou 30 anos? Suponho que sim, tivemos isso na Coreia. Mas não acho que essa seja a solução que a Europa ou a maioria dos europeus deseja para a Ucrânia. Acho que eles gostariam de ver o fim dos combates. Mas para chegar lá, é preciso firmar um acordo estratégico com a Rússia, que codifique a relação da Rússia com o restante da Europa. Isso é algo que, a meu ver, ele deveria acolher. Seria algo sério, um legado duradouro, por assim dizer. Mas não vejo nenhuma evidência de que ele esteja interessado em um legado duradouro. Ele ainda parece estar em busca de qualquer coisa que possa, entre aspas, chamar de vitória. Sabe, eu me encontrei com o presidente Putin, eu o encantei, ele fez um acordo, conseguimos um cessar-fogo, a paz está surgindo. Onde está o meu prêmio Nobel da Paz? A menos que ele possa dizer algo assim, ele não se interessa muito. É uma situação infeliz, e acho que neste momento não há qualquer compreensão do que a Rússia fará a seguir. Acho que já vemos evidências lá em Kherson. Os russos agora estabeleceram uma cabeça de ponte do outro lado do rio Dnieper. Acho que veremos mais forças russas cruzarem aquele rio no sul. Sempre achei que eles iriam querer retomar Odessa, que historicamente é uma cidade russa e não tem nada a ver com a Ucrânia. Ainda era uma cidade de língua russa quando os ucranianos expulsaram sua população russa e os falantes de russo em 2014. Então acho que isso está em pauta. Eu ficaria muito surpreso se não víssemos algo semelhante acontecer com Kharkov. E vemos, perto de Liman e Sloviansk, avanços russos contínuos. Portanto, acredito que o presidente Putin realizou seu conselho de guerra e disse, tudo bem, não há mais motivo para exercermos contenção em terra. Vamos seguir em frente. Isso é lamentável. Ao mesmo tempo, ele está voltando sua atenção cada vez mais para a Venezuela e finge que o cessar-fogo em Gaza é algum tipo de resultado permanente. Não há evidências disso. E eu não sei o que vamos ver acontecer em Gaza, embora eu ache que com a chegada de Kushner e Witkoff, os oligarcas do setor imobiliário, podemos esperar alguma tentativa de tomar pelo menos 50% de Gaza e transformá-la em uma espécie de Disney World israelense de expansão imobiliária. Tudo isso é bizarro.
E ninguém que eu conheça e que leve a sério a questão da Venezuela conseguiu entender por que, de repente, queremos intervir na Venezuela e promover uma mudança de regime do nada. E, novamente, isso foi algo que você mencionou antes. O presidente Trump havia criticado as mudanças de regime. Você sabe, é algo inútil e autodestrutivo. De repente, ele está na linha de frente, exigindo isso na Venezuela, logo na Venezuela. Agora já se fala sobre a Colômbia. Eu não sei, talvez ele vá ao Congresso pedir uma declaração de guerra, embora eu duvide disso. Parece uma boa maneira de colocar milhões de refugiados novamente em marcha rumo ao norte. Parece muito autodestrutivo. Mas acho que você tem razão sobre os russos. Eles parecem estar intensificando agora, especialmente com essa determinação de apagar todas as luzes na Ucrânia. Certo. E agora vimos que os britânicos usaram o míssil Storm Shadow para atacar uma fábrica química em Bryansk. Há alguns dias, recebemos um relatório da inteligência russa, o FSB, dizendo que os britânicos estavam por trás do ataque ao seu dissuasor nuclear. E sabe, há cada vez mais conversas sobre uma guerra direta. Vimos os europeus ficarem bastante animados quando parecia que Trump poderia enviar Tomahawks, que seriam operados por contratados americanos e poderiam carregar ogivas nucleares. E ainda assim, isso aconteceu. Veja só, quase na época do Natal nas capitais europeias. E agora Trump está impondo sanções às empresas petrolíferas russas, algo que nem mesmo Biden quis fazer. Quero dizer, você vê essa ameaça de uma guerra direta se aproximando? Ou vê algum indício de que os russos ou outros estão se preparando para isso? Acho que ele reconsiderou a sabedoria de enviar os Tomahawks. Como você apontou, o planejamento e a execução da missão estão inteiramente nas mãos dos americanos. Isso significa americanos em solo, em algum lugar a oeste do rio Dnieper, lançando mísseis Tomahawk contra a Rússia. Acho que ele pensou, bem, isso provavelmente não é uma boa ideia, e de fato é uma péssima ideia. Mas havia outra coisa. Acho que houve uma súbita percepção de que nossos recursos não são ilimitados. Um dos poucos momentos coerentes que ouvi dele foi quando falou especificamente sobre a quantidade de armas, munições e recursos do lado militar de que precisamos para nossa própria defesa e que já investimos praticamente tudo o que podíamos na Ucrânia. Agora isso pode explicar o uso repentino do Storm Shadow pelos britânicos. Quem sabe, os britânicos, especificamente o MI6 e certos elementos do establishment militar britânico, estão na Ucrânia desde o início e estão envolvidos nesta guerra até o pescoço. Eu não sei o que os russos planejam fazer no futuro, mas não ficaria surpreso se alguma ação séria fosse tomada contra os britânicos. O local, o momento, não posso prever, simplesmente não sei. Mas, em algum momento, acho que os russos estão irritados. Lembre-se, os russos sabem que os britânicos têm forças armadas muito pequenas. Os britânicos se arruinaram financeiramente, gastaram demais. Talvez consigam enviar 20.000 ou 30.000 soldados para a Rússia ou para a Polônia. E só isso. Não vejo nenhuma evidência de que pretendam implementar o serviço militar obrigatório e recrutar pessoas para lutar na Ucrânia. A situação na França é mais ou menos a mesma, e o país está ainda mais instável internamente do que a Grã-Bretanha. Não acho que os franceses queiram deixar o exército partir, com medo de que as coisas saiam do controle na França. Temos muitas ameaças vazias vindas dos europeus. Os russos sabem disso. E eu acho que, como resultado, os russos continuarão a agir com moderação. Mas, ao mesmo tempo, eles vão avançar na Ucrânia porque, ao contrário do que muita gente pensa, eles realmente gostariam que essa guerra terminasse. Eles não querem governar a Ucrânia ocidental. Isso seria uma catástrofe para eles. Eles sabem que a população de lá não os quer e eles também não querem essa população dentro da Rússia. Eles estão realmente interessados apenas em outros russos. Pessoas que falam russo e querem fazer parte da Rússia
estarem sob controle russo. Mas toda vez que eu ou qualquer outra pessoa que entenda algo sobre a Rússia diz isso, somos silenciados. Dizem para nós, não, você está errado. Ele quer conquistar a Europa. E claro, isso exigiria serviço militar obrigatório e mobilização nacional. Agora, aqui está algo que as pessoas no Ocidente não entendem. Os russos podem fazer isso. Eles podem mobilizar a Rússia para uma guerra total. Eles não querem, mas podem. E as pessoas pensam, bem, se os pressionarmos a se mobilizar para uma guerra total contra nós, Israel será fatalmente retirado Putin e será tordeiro Kubo. Então é apenas uma estupidez e mentiras repetidas vezes. Acho que veremos os russos avançarem até Rio. Acho que eles vão cruzar pelo sul. Ficaria muito surpreso se não se aproximassem cada vez mais de Kiev e em algum momento agissem contra o governo que está em Kiev. Mas veja, os russos tentaram evitar isso. Eles tentaram encontrar algum tipo de meio termo que fosse aceitável. Mas se não estamos dispostos a ouvir, qual é o sentido? E temo que, em última análise, foi isso que aconteceu com Trump. Então, para os russos, Trump agora é como Biden também. Só que, como você mencionou, com as sanções ao petróleo, talvez pior. Também é o... Bem, acho que se ele realmente quisesse a paz, teria que se distanciar um pouco da ilusão de que é apenas um pacificador, um mediador neutro. Porque eu espero ouvir alguma conversa sobre a OTAN se quisermos ver o fim desta guerra. Mas ele parece quase convencido de que isso é simplesmente uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e que se trata de território, e que ele é o cara de fora, tentando apenas fazer esses dois países com ódios antigos se entenderem. Quero dizer, é algo realmente extraordinário. Você mencionou a Venezuela antes, mas agora que a guerra contra a Rússia, a guerra de Trump, se tornou o foco, temos agora uma possível segunda guerra contra o Irã, também por iniciativa de Trump, e uma possível guerra com a Venezuela. A paz em Gaza dificilmente parece que vai se manter. Como os americanos estão reagindo a isso? A base dele, porque, sabe, o Trump está com os globalistas. Quero dizer, onde está o América em primeiro lugar agora? Desculpe, foram muitas perguntas. Bem, antes de deixarmos a Rússia e esse assunto, acho que devemos destacar o que parece cada vez mais uma guerra civil dentro da União Europeia e da OTAN. Tivemos essas explosões, e não tenho certeza do que elas destruíram, ou se todas são reais, mas me disseram que houve explosões em solo romeno. Se houve uma explosão ligada ao oleoduto Druzhba, que fornece petróleo à Hungria, eu não sei. Agora há uma guerra de palavras entre o governo de Varsóvia, que está condenando os governos de Budapeste e Bratislava por serem, entre aspas, maus aliados. Em outras palavras, por se recusarem a aderir à cruzada anti-guerra e anti-Rússia. Acho que isso é muito mais sério do que as pessoas percebem. Os eslovenos agora proibiram Netanyahu de ir à Eslovênia. Esse é o primeiro país da UE a fazer isso. Acho que estamos vendo vários estados na UE e dentro da OTAN, muitos deles pertencem a ambas, dizendo que não querem fazer parte dessa guerra em desenvolvimento com a Rússia. Eles não querem fazer parte da tragédia em Gaza. E eles realmente não querem mais uma aliança militar próxima com os Estados Unidos. Não acho que estejam dizendo tudo isso publicamente, mas acredito que isso está se desenvolvendo. Provavelmente já era algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo sinto que a OTAN deveria ter deixado de existir como uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos lá no início dos anos 1990. Mas isso não aconteceu. E desde então temos arrastado vários países europeus para dentro e para fora de diferentes nações, em várias formas de conflito. Mas acho que precisamos observar o fato de que essa disputa, especialmente entre a Hungria e a Polônia, é muito significativa. Precisamos analisar a resposta de Orbán e as acusações ou alegações da Polônia.
Porque os poloneses e os húngaros realmente têm uma longa história de cooperação, essencialmente boas relações. Portanto, o fato de isso estar se tornando tão feio entre poloneses e húngaros, na minha opinião, coloca a Europa em um caminho de maior fragmentação e desintegração por causa de uma questão que realmente não deveria ter esse tipo de impacto. Mas ainda assim, é onde estamos. Não acho que os americanos saibam disso. Não acho que realmente se importem porque não entendem a política europeia. Mas se eu estivesse morando na Europa agora, estaria muito preocupado com isso. Bem, se eu puder acrescentar, não tenho certeza se todos os europeus estão cientes disso também, porque vi os mesmos relatos de que no dia 20 de outubro houve uma explosão em uma refinaria na Hungria que processa petróleo russo. E poucas horas depois, houve uma explosão em uma refinaria na Romênia, também processando petróleo russo. Então, 1 ou 2 dias depois, houve uma explosão semelhante em uma refinaria na Eslováquia, também refinando petróleo russo. De novo, eu estou olhando a mídia e quase não há menção disso. Quero dizer, desapareceu em um buraco da memória, um pouco como o Nord Stream. E isso acontece ao mesmo tempo em que, como você disse, os húngaros agora estão criticando a Polônia, porque a Polônia dizia abertamente que é bastante legítimo atacar a infraestrutura energética do ocupante, mesmo que essa infraestrutura energética também abasteça os europeus. E claro, os poloneses também estão dizendo que não querem entregar aos alemães nenhum suspeito de ter destruído o Nord Stream. Eles disseram que os alemães deveriam se envergonhar por terem construído o Nord Stream em primeiro lugar. Essa é uma retórica bastante radical. Então parece que os europeus também estão se voltando uns contra os outros. Quero dizer, o motivo pelo qual a mídia provavelmente não tem nenhum interesse nisso é porque, obviamente, não foi a Rússia. O que significa que agora estamos sendo atacados pelos ucranianos ou estamos nos atacando entre nós. Mas, de qualquer forma, não há uma boa narrativa, então isso simplesmente parece ter passado despercebido por eles. Eu não esperava que os americanos percebessem isso, ou entendessem. Mas estou surpreso com o que você está me dizendo. Eu presumia, e não vi os comunicados à imprensa, mas presumia que haveria muito mais cobertura na Europa do que realmente houve. O ponto principal para mim é essa crescente divisão dentro da OEA e da OTAN entre os países que disseram: isso é ridículo. Não nos sentimos ameaçados pela Rússia, é hora de seguir com nossas vidas e encerrar essa história. E aqueles que parecem perpetuamente devotados à hostilidade contra a Rússia. E a Polônia, sabe, lá em 1999, quando trouxemos a Polônia para a OTAN, houve muitas discussões nos bastidores entre pessoas dizendo, estou falando de europeus, os americanos nem sequer levantaram o assunto. Mas meus colegas europeus, especialmente nas forças alemãs e francesas, e em menor grau nas britânicas, trouxeram a questão. É sensato incluir a Polônia, com sua longa história de hostilidade e inimizade em relação à Rússia? Estamos nos preparando para problemas no futuro? Claro, naquele momento não havia qualquer ideia de que a Ucrânia pudesse ingressar na OTAN. Na verdade, a piada, bem, não exatamente uma piada, mas uma observação irreverente, era que a principal missão da Ucrânia era permanecer neutra e manter centenas de quilômetros de distância entre a OTAN e o exército russo, o que a maioria de nós, na época, considerava perfeitamente razoável. Mas ao que parece, essa atitude mudou muito rapidamente. Quando chegamos ao Memorando de Budapeste e assim por diante, vemos que agora estamos lidando com um ataque direto à Rússia. Então tivemos o ataque à Rússia, que fracassou miseravelmente. A Ucrânia está desmoronando, está à beira do colapso político, militar e econômico. Está quase a ponto de ser como um paciente em coma, deitado numa maca, sabe? Bem ao lado do necrotério. E as pessoas continuam injetando adrenalina para mantê-la viva, para que o coração bata e pareça capaz. Mas não está. Acabou. E tudo o que você precisa fazer é perguntar aos alemães que vivem em lugares como Colônia ou Düsseldorf. Onde estão todos os homens ucranianos? Bem, estão todos lá.
Não estão na Ucrânia prontos para lutar contra ninguém, e mais ainda estão tentando sair. Tudo isso é uma tragédia. Mas os governos em Londres, Berlim, Paris e Varsóvia não vão deixar isso de lado. Então, não sei aonde isso vai levar. Enquanto isso, como já falamos antes, agora estamos focados na Venezuela. E acho que mais americanos estão interessados nisso por razões óbvias. É mais perto de casa. Eles se dividem em dois grupos. Há o que eu chamo de Clube Bombardeio Já. O Clube Bombardeio Já é composto por quase um terço da população que, se você disser que estamos bombardeando alguém em algum lugar, fique entusiasmado, porque acredita que quando estamos bombardeando alguém, estamos demonstrando nossa grandeza e nosso poder. O outro grupo, eu diria, de 60% a 70% da população, se sente desconfortável. Porque até mesmo o americano menos informado está perguntando, por que a Venezuela? Drogas? Sério? As drogas que nos preocupam, a cocaína, vem da Colômbia. Agora, parte dela acaba passando pela Venezuela, sem dúvida, mas não em grandes quantidades. Colômbia e Equador são os dois grandes centros. E o México, os cartéis mexicanos, são os que enviam o fentanil para o norte, e isso vem da China para o México. Bem, acho que as pessoas decidiram que não dá para atacar a China. É arriscado demais. Então vamos deixar essa ideia de lado por enquanto e atacar alguém na América do Sul. Acho que a combinação da ameaça das drogas, que é ilusória, com os interesses reais e concretos lá embaixo, petróleo, gás, esmeraldas, ouro, acabou prevalecendo sobre todo o resto. Então estamos afundando barcos de pesca, estamos afundando lanchas rápidas, qualquer coisa que encontrarmos, sob a justificativa de que todos são traficantes de drogas. Mas não são. E estamos trabalhando muito duro para criar um conflito com a Venezuela. Tenho certeza de que alguém na CIA está tentando fazer com que alguém nas Forças Armadas venezuelanas aperte o gatilho e lance um míssil contra nós, para que possamos dar andamento a isso. Sabe, isso realmente se parece muito com o Vietnã em 1965. E com toda a situação do Golfo de Tonkin, ou melhor dizendo, não a Baía dos Porcos, mas o Golfo de Tonkin, onde não houve ataque algum. Nós fabricamos a ideia de um ataque para justificar a intervenção no Vietnã, que já queríamos fazer de qualquer maneira. E você sabe, a triste verdade é que quando as primeiras forças desembarcaram no Vietnã, elas não faziam ideia do que deveriam fazer. As pessoas em campo acabaram decidindo atacar objetivos com base na suposta presença de Vietcongues em determinados locais. Era preciso começar a guerra de alguma forma. Então estou começando a ver muito disso com a Venezuela. Lembro-me de ter ouvido isso pessoalmente uma vez na vida, mas sei que aconteceu antes, em 1965. O objetivo era colocar o exército no Vietnã. Esse era o objetivo. Antes de fazer qualquer outra coisa, era preciso colocar o exército no Vietnã. E Wolfowitz fez o mesmo tipo de comentário. Temos que colocar o exército no Iraque. Estamos em 2003. Então temos a mesma mentalidade agora. Como é que vamos entrar na Venezuela? É isso que queremos fazer. Ninguém está pensando com cuidado nas várias implicações. Vamos nos tornar responsáveis pelo povo venezuelano. Se formos desmantelar o governo e instalar um fantoche, como manter esse fantoche no poder? A Venezuela então se tornará algum tipo de causa internacional para a América Latina lutar contra nós? Centenas de milhares de paramilitares da Colômbia ou do Brasil vão atravessar a fronteira para a Venezuela para lutar contra nós. E aliás, por que estamos socorrendo a Argentina com somas enormes de dinheiro? E ao mesmo tempo, estamos dedicados a atacar a Venezuela para presumivelmente obter controle sobre seus recursos. Todas essas são contradições que giram na cabeça das pessoas nos Estados Unidos, mas ninguém tem uma resposta definitiva. Ainda assim, é interessante observar. Ontem ouvi Richard Haass, do Conselho de Relações Exteriores. Ele é uma voz proeminente a favor da intervenção e do uso do poder militar,
e faz parte desse grupo mais amplo. Não sei como chamá-los agora. Costumávamos chamá-los de neoconservadores, neocons, cada vez mais globalistas, sionistas. Não sei como chamar o grupo, mas todos fazem parte dele. Ele é um porta-voz de destaque. E ele diz, sim, eu apoio fortemente a mudança de regime na Venezuela. A maioria de nós ouviu isso e meio que pensou, o quê? De onde isso veio? Qual é o objetivo? Como nós nos beneficiamos com isso? Como eles se beneficiam com isso? Não que alguém realmente se importe, mas se você vai atacar um país, a menos que queira assumir o controle permanente dele e pagar por isso pelo resto da sua vida adulta, o que está fazendo a respeito? Quero dizer, é um conjunto bizarro de circunstâncias. Não há nenhuma justificativa, pelo menos nenhuma justificativa estratégica, para nada disso, pelo que posso perceber. E mencionamos Gaza. Isso é uma ilusão. A guerra lá absolutamente não acabou e não vai terminar tão cedo. Bem, parece que os noruegueses estão dando uma ajudinha para o Trump, com a invasão da Venezuela e o Prêmio Nobel da Paz. Porque os noruegueses concederam o Prêmio Nobel da Paz, como você sabe, a Machado, que tem basicamente defendido não apenas sanções, mas agora também uma intervenção militar, pelo menos de forma implícita. E acho que isso faz sentido em termos do que aconteceu nos últimos 30 anos, de como pensamos sobre a paz, sob a teoria da paz democrática, porque agora dizemos que a paz requer democracia, e a democracia pode ser entregue por meio da guerra. Então, literalmente, guerra é paz agora. Vemos a ganhadora do Prêmio da Paz na TV com Donald Trump Jr., e ela está tentando convencê-lo de que eles não precisam da Arábia Saudita. A Venezuela tem ainda mais petróleo. E sabe, adoraríamos privatizá-lo se vocês apenas derrubassem o regime. E ao que parece, ela assumiria o poder. É bastante obsceno de assistir. Ela soa como uma versão venezuelana de Quisling. Sim, nós nos lembramos dele. Bem, eu não acho, porque se eles tivessem qualquer lembrança disso, certamente questionariam a sabedoria de dar toda essa credibilidade a Machado. É realmente impressionante. Sabe, o Guaidó, ou seja lá qual fosse o nome dele, há alguns anos era o celebridade que deveria ser instalado na Venezuela. Houve uma tentativa de colocá-lo lá, a CIA estava envolvida, tudo fracassou e desmoronou. E eu acho que o presidente Trump pode acreditar que desta vez a coisa vai funcionar com a intervenção ativa do poder militar dos Estados Unidos. E talvez ele esteja sendo orientado por seus assessores, especialmente o pessoal da comunidade de inteligência, de que a Baía dos Porcos fracassou em Cuba porque o exército dos Estados Unidos não participou. Confiou-se demais nas pessoas de Cuba, que voltariam para fazer tudo funcionar. Eu não sei, estou especulando, mas estou tentando entender o que levaria o presidente a pensar assim. Porque lembrem-se, o presidente falou de forma muito clara, muito pública, e disse que Maduro lhe havia oferecido, entre aspas, tudo. Sabe, Maduro falou sobre uma participação nos recursos venezuelanos, seu petróleo e seu gás, e disse que ofereceu tudo. Isso é verdade. Aparentemente, tudo não é o bastante. Então passamos de um estado de espírito nos Estados Unidos que, pelo menos até os últimos 60 ou 70 anos, era a guerra é o último recurso, para a noção de que a guerra é o melhor recurso e o primeiro recurso. Por que perder tempo com diplomacia? Por que perder tempo com concessões? Por que perder tempo fazendo acordos que permitam compartilhar interesses em recursos e riqueza, quando se pode simplesmente marchar e tomá-los? Acho que novamente isso é um tanto norueguês, não é? Parece coisa de vikings. Podemos muito bem navegar até lá, desembarcar e pegar o que quisermos. Estou sendo irônico. Sim. Bem, temos problemas semelhantes na Europa também. Conversei com um general francês mais cedo hoje e ele fez um ponto parecido. Ele argumentava que muitos dos problemas da Europa são internos, mas em vez disso, todo o nosso foco está na Rússia, que está sendo culpada por tudo. De modo geral, dentro da Europa agora, estamos vendo desindustrialização, endividamento,
fragmentação social e cultural, uma crise de legitimidade política, perda de valores tradicionais e até declínio demográfico. A liberdade de expressão não vai muito bem, e há uma completa ausência de soberania digital e tecnológica. Começamos a confiscar ativos russos, a apreender empresas chinesas, essencialmente nos tornando fora da lei aos olhos de grande parte do mundo e perdendo nossa relevância. Ainda assim, a única coisa de que nossos políticos falam é guerra, guerra, e um pouco mais de guerra contra a Rússia. Apesar de não termos as armas para vencer qualquer guerra desse tipo, nem o dinheiro, nem a vontade e o apoio políticos. Por isso sinto que os cientistas políticos, em algum momento, deveriam ser substituídos por psicólogos, porque isso realmente não faz muito sentido. Mas você vê algum paralelo histórico aqui? Porque quanto pior nos saímos, mais batemos no peito, ao que parece. Bem, acho que até certo ponto você poderia recorrer à ascensão e queda das grandes potências, de Paul Kennedy. No livro ele fala sobre o que alguns de nós chamamos de comportamento de império em estágio avançado. É quando um império, ou uma grande potência de algum tipo, começa a agir em várias direções externas, na esperança de reforçar as muralhas contra o colapso. Veja, a Grã-Bretanha, após a Primeira Guerra Mundial, tentou tirar proveito do que considerava serem os ganhos imperiais obtidos como resultado da derrota da Alemanha. A Áustria, é claro, não tinha colônias na África ou em outros lugares assim, mas os alemães tinham algumas, e os britânicos as absorveram com entusiasmo. Mas eles foram um passo além dentro do Império Otomano, depois de criar esses tipos de estados artificiais, com os quais ainda convivemos. Jordânia, Iraque e assim por diante. Eles entraram no Iraque e começaram a avançar novamente para o norte porque achavam que provavelmente poderiam controlar ainda mais território. Então encontraram um exército turco ressurgente que os derrotou de forma contundente e os assustou, fazendo com que recuassem. Foi assim que surgiu a atual fronteira do sul da Turquia com o Iraque. No entanto, depois de cerca de 6 a 12 meses no Iraque, decidiram que aquilo dava mais trabalho do que valia a pena, porque estava custando mais aos britânicos permanecer no Iraque, governar o lugar, tentar administrá-lo e extrair seu petróleo, que era o verdadeiro objetivo, obviamente, do que o orçamento nacional de saúde deles. Em outras palavras, eles estavam gastando mais no Iraque, no Estado iraquiano que criaram para obter o petróleo, do que gastavam com o orçamento nacional de saúde. E de repente as pessoas começaram a fazer perguntas. Por que estamos gastando mais lá do que aqui em casa com o orçamento nacional de saúde? Há algumas trocas interessantes de cartas entre Churchill e Lloyd George. E por fim, Churchill diz: podemos muito bem sair daqui. Isso é um fracasso. Vamos embora. Acho que isso é um comportamento típico de império em fase final. Em outras palavras, você se agarra a qualquer coisa que possa para demonstrar seu poder e justificar sua existência e o status quo em casa. Então, acredito que é disso que realmente se trata. Quando olho para Londres, Paris e Berlim, e vejo o terrível potencial de agitação e instabilidade em todos esses países neste momento, é porque milhões de pessoas foram autorizadas a entrar sem qualquer intenção de se assimilarem, e nunca o farão. A única coisa que podem fazer é representar uma ameaça existencial dentro dessas sociedades. A própria existência das sociedades que conhecemos nesses países, a sua cultura, a sua identidade nacional, ao seu modo de vida. Então, como se distrai as pessoas dessa ameaça? Acho que a Rússia é uma distração útil, sem dúvida, e, em menor grau, o que está acontecendo no Oriente Médio. Porque, novamente, se você está vacilando economicamente na Grã-Bretanha e na França, a que você recorre? Bem, você gostaria de ver o Irã balcanizado e perder o controle de seus recursos de petróleo e gás. Você gostaria de encontrar uma maneira de desviar tudo isso de um modo que lhe traga muito dinheiro e reponha seu capital.
Acho que é isso que está acontecendo em Paris e Londres. Quanto a Berlim, é um palpite de qualquer um. Eles parecem ter feito um pacto suicida com o mundo e disseram: para sermos bons alemães, vamos nos destruir, e então seremos dignos de vocês, do seu amor e da sua afeição. Quero dizer, não sei como explicar isso de outra forma. Não faz muito sentido. Mas considerando o que você acabou de mencionar, a crescente instabilidade política, e podemos acrescentar também a instabilidade econômica, com o Reino Unido, a França e a Alemanha como as três principais potências, e também a retórica cada vez mais agressiva entre a Hungria e a Polônia, possivelmente, como discutimos, até mesmo o uso de força ou sabotagem entre si. Como você vê o futuro da OTAN e da União Europeia? Já falamos sobre isso no passado, e você estava um tanto pessimista em relação ao futuro delas, mas as coisas parecem estar indo de mal a pior. Você vê algum indício de desintegração de uma dessas duas organizações? Bem, em janeiro de 2022, em uma entrevista da National Interest, conduzida por Dimitri Simes, e acho que George Beebe também participou, ele costumava trabalhar na área da Rússia, na CIA, eu disse que não apenas os russos invadiriam, o que de fato aconteceu, mas que em última instância a OTAN não sobreviveria a essa crise. E ainda acho que não vai. Veja, falamos sobre as contradições com o presidente Trump. Por um lado, o presidente Trump demonstrou ter todos os motivos para cooperar com a Rússia. Ele apresentou essas razões. Há bons motivos para trabalharmos com a Rússia. Ele chegou perto disso, mas não cruzou a linha da cooperação, e atribuiu isso ao fato de que seus aliados europeus não apoiaram essa postura. E desde então, ele adotou a posição de que, bem, serei duro com a Rússia. A Rússia não vai cooperar, então encontraremos maneiras de pressioná-la. Mas ao mesmo tempo, ele praticamente se afastou de seu papel como chefe da OTAN e voltou-se novamente para o hemisfério ocidental para abrir uma nova frente contra a Venezuela, o que pode se expandir para todo tipo de coisa, como já discutimos. Ao mesmo tempo, ele declara que a paz se estabeleceu de forma permanente no Oriente Médio, quando não há evidências reais disso. Portanto, esse é um quadro muito confuso, e continuamos tentando encontrar alguma racionalidade em tudo isso, e francamente acho que não há nenhuma. Acho que tudo é movido por impulso, tudo é focado no curto prazo. O problema para nós é que os russos são pensadores estratégicos de longo prazo, e é por isso que eles queriam um acordo estratégico de longo prazo. Então eles vão continuar em seu caminho, e nada do que fizermos vai desviar isso. Se tentarmos desviar militarmente, nos veremos em guerra com a Rússia. Acho que o presidente Trump sabe disso e vai evitar. E isso nos leva de volta à questão dos Tomahawks. Mas ele também sabe que não somos tão fortes quanto já fomos. Ele não vai admitir isso. Ele continua dizendo que somos a nação mais poderosa do mundo, porque isso, por definição ou implicação, o torna o homem mais poderoso do mundo. E ele gosta disso. Mas isso é uma grande bobagem, não é verdade? Somos um país muito poderoso, mas há limites para o nosso poder. Ele nunca quis realmente admitir isso. Mas quando ele disse, acho que não vamos enviar esses Tomahawks, e falou sobre os estoques de mísseis nos Estados Unidos, quanto temos e quanto precisamos, ele estava admitindo que há limitações no nosso poder militar, pelo menos no que diz respeito a uma guerra com a Rússia. Isso é algo positivo. Não ajuda a situação na Europa, mas é uma abdicação de sua responsabilidade como líder da OTAN simplesmente se afastar e dizer, vou aumentar as sanções, vou punir a Rússia, mas não vou fazer mais nada. Tudo que ele fez foi jogar mais lenha na fogueira e piorar as coisas. Ele não contribuiu em nada para a cessação das hostilidades. Parece que, bem, quero dizer, ele quase vendeu a ideia durante a campanha de que seu objetivo era recuar do Império e fortalecer a República. Em vez disso, algo que as pessoas realmente apoiaram nele.
Depois ele meio que mudou um pouco. Agora ele argumenta que a razão para o declínio da América são líderes fracos, e a salvação é, bem, sou eu, o líder forte. Mas o problema então é, o que acontece se a força for a única solução para recuperar o antigo poder, e isso não funcionar? Como você disse, há limites para o poder dos Estados Unidos. Isso também o faz parecer fraco e o torna mais imprudente. Não, é só que eu sinto que estamos indo numa direção muito imprevisível, porque não são apenas os russos com quem ele não consegue se comunicar. São também os chineses. Eles não vão recuar, nem ceder às sanções dele. Mesmo os iranianos não vão desistir. Os indianos também não. Quero dizer, isso funciona com os europeus, porque, sabe, acho que para nós é difícil imaginar um mundo em que não vivamos no porão da América. Mas para as potências independentes, eles não seguem esse jogo. Então é só que não está claro para onde Trump vai levar isso a partir daqui. Acho que como pergunta final, você vê algo na sua bola de cristal? Ou o que esperaria daqui para frente? Bem, é preciso olhar para as ações do presidente Trump em vez do que ele diz. Ele está agora fazendo campanha pela reeleição de Lindsey Graham, o senador da Carolina do Sul, que é provavelmente o mais vocal defensor da guerra no Congresso. Basicamente um prisioneiro do lobby israelense, do lobby da defesa e da máquina de guerra. Ele está envolvido com todas essas coisas, e é aí que Trump quer colocar sua ênfase. Ele quer garantir que Lindsey Graham seja reeleito. Ao mesmo tempo, ele declarou efetivamente guerra ao senador Rand Paul, de Kentucky, e ao congressista Thomas Massie, também de Kentucky, ambos críticos ao uso de dinheiro no Capitólio pelo lobby israelense para promover guerras no Oriente Médio. Ambos se opuseram às nossas intervenções no Oriente Médio, ao nosso possível envolvimento na guerra com a Rússia, e são abertamente críticos em relação a essa guerra em desenvolvimento com a Venezuela e ao que corretamente caracterizam como comportamento ilegal no mar, essencialmente destruindo embarcações indiscriminadamente, o que vai contra o direito internacional. Esses são assassinatos extrajudiciais. Então são essas as pessoas que ele está tentando destruir. O senador Paul e o Sr. Massie. E ele vai se empenhar para reeleger Lindsey Graham. O que isso te diz? Onde está o coração dele? O que ele pensa? Bem, ele está com Lindsey Graham, e isso é um mau presságio para os Estados Unidos. Não há dúvida disso. Se alguém quisesse criar muita insegurança, declínio econômico e esvaziar a alma do país, esse seria o principal candidato, eu acho. Sim, mas... Bem, muito obrigado por ter esse tempo. It's strength home it's timthinado como não positivo. A resposta é, bem, um amigo meu sempre me diz, Doug, beba bastante, é a única solução. Eu não bebo, então não faço isso. Mas ele tem um ponto, às vezes tudo parece sem esperança. Veremos. Bem, parece que estamos, pelo menos na Europa, nos aproximando cada vez mais de uma guerra direta. A disposição de correr grandes riscos parece estar aumentando, embora ao mesmo tempo os Estados Unidos pareçam estar recuando e dizendo que os europeus devem cuidar de sua própria guerra. Então estamos meio que perdendo nosso apoio, justamente quando estamos escalando o conflito. Acho que em algum momento, o cálculo russo, o custo de não fazer nada, será maior do que o custo de realmente agir. E acho que estamos chegando muito, muito perto disso. O fato de os russos estarem reforçando seus arsenais agora está causando alguma preocupação. Enfim, é difícil terminar com uma nota positiva, considerando onde estamos hoje. Mas assim é o mundo. Então obrigado de qualquer forma. Certo, obrigado, Glenn. Tchau.